Seja bem-vindo, meu nome é William, sou engenheiro mecânico de formação e autor do canal no YouTube Campos do Excel. Na aula de hoje nós vamos aprender, pessoal, a retornar valores repetidos de uma base de dados. Deixei o modelo já pronto para a gente entender como que esse negócio vai funcionar. Então veja que eu vou selecionar aqui um valor e ele vai trazer para mim preço diferente, quantidade do mesmo produto. Então vamos fechar essa base aqui. Eu já deixei uma base em branco para a gente estar trabalhando. A única coisa que tem aqui é a validação de dados. Isso aqui não é segredo, mas eu vou te ensinar aqui. Você vem na guia dados, ferramenta de dados, validação de dados, configuração, critério de validação e na opção permitir, você escolhe lista e seleciona lá o intervalo. Clicando nessa setinha, ele te dá a opção de você selecionar manualmente o intervalo de dados. Essa é a maneira mais rápida e mais simples de fazer. Hoje a gente vai usar, pessoal, várias funções e fórmulas aqui. Existe diferença entre elas, já falei em várias aulas. Antes da gente começar propriamente dito, eu vou dar uma pequena pincelada aqui na fórmula lins e cols. A gente vai utilizar elas e vai parecer um pouco meio confuso, mas elas juntada com outras funções, ela se torna muito eficiente. Então eu vou digitar aqui, função lim, e ela só tem um argumento, que é a referência. Então eu vou passar aqui, e detalhe, ele é obrigatório, viu? Eu vou passar aqui, por exemplo, essa referência aqui, e pressionar F4. Veja o que ele me retornou, que eu estou na linha 2, e de fato eu estou na linha 2, né? E agora a função lins, então vamos vir aqui. A função lins, ele me trouxe aqui, aliás, a função lins eu tenho que passar uma matriz, né? Então eu tenho que passar toda a matriz. Digamos que eu quero pegar da A2 até a 17. Ele vai dizer que eu selecionei um total de 16 linhas, né? Então, essas funções elas têm o conceito de fórmulas matriciais, né? E a gente usando elas com outras funções, se torna muito eficiente no retorno das informações. A função cols de coluna, ela me traz a quantidade de colunas selecionada que eu passar aqui. Por exemplo, eu vou selecionar da A até a D e vou pressionar Enter. E ele me falou que eu selecionei exatamente 4 colunas. Então vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4. Até aí tudo bem. Vamos partir agora para desenvolver a nossa fórmula aqui. Nós vamos utilizar uma fórmula agregada, ela está até destacada aqui para você ter um pouco de atenção nela, né, para a gente poder entender como é que vai funcionar. Eu não vou entrar muito a fundo, mas nós vamos utilizar os argumentos dessa função e você vai ver que a gente vai conseguir um efeito bem legal aqui. Então eu vou digitar aqui igual, função índice, a gente começa pelo índice. O índice pede a matriz, a gente sabe que a matriz, você já acompanhou, vem acompanhando as aulas, sabe que matriz é toda a área que eu vou fazer a busca, né? Eu vou pressionar F4 para tornar uma referência absoluta, ponto e vírgula, e aqui a gente vai usar a fórmula agregar. Quando eu digito agregar, eu vou tomar água aqui. Então, pessoal, digita a fórmula agregar, função, né? Ele me traz várias opções aqui, do 1 ao 19. É obrigatório, eu preciso passar que opção eu vou utilizar. Nesse caso aqui, eu vou utilizar a opção 15. Mas como a opção 15? Então, você precisa analisar qual que é o objetivo final teu, que tu quer obter, né? Que resultado quer obter, e a partir daí você escolhe uma opção. No caso nosso aqui, a gente vai usar a fórmula menor. E dentro dessa fórmula, quando eu escolher a opção 15, eu vou precisar dizer que opção ela precisa ignorar da função escolhida, né? Então eu vou escolher a opção 6. Eu estou escolhendo essa opção, pessoal, porque eu já testei, viu? Então pode ser que você tenha nas próximas que você for desenvolver, você tenha uma dor de cabeça aí, mas faz parte, viu? Isso aqui a gente nunca sabe se vai dar certo ou se vai dar errado, não. Então eu já testei isso aqui, por isso que eu estou falando para você que é a opção 15 e a opção 6. Então, ponto e vírgula,
Agora eu vou criar uma condição, vou criar uma função se. Eu vou querer analisar se o que está dentro dessa tabela de produto, dessa base de produto, vai ser igual à opção selecionada. Basicamente isso. Resumindo, eu vou passar os argumentos aqui, mas para resumir para você, eu vou querer analisar se o que tiver aqui dentro da coluna A é igual o que está lá onde eu vou selecionar, onde eu fiz a validação de dados. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos passar essa mesma base. Então, eu venho aqui, ó, copio essas informações aqui, colo. Né? Feito isso, eu vou comparar, então eu vou colocar um sinal de igual aqui. E agora sim, eu preciso ir lá para a minha aba de consulta. Então, eu venho aqui, seleciono aqui a G1, pressiono o F4. Agora aqui, pessoal, como eu estou dentro da planilha, da aba, aliás, que a fórmula vai ser executada, eu não preciso de forma nenhuma utilizar essa palavra aqui, ó, o nome da guia, né? Porque eu estou dentro da própria guia, então eu não preciso usar o nome dela. Se eu fosse pegar a informação lá da base, eu teria que usar, mas como eu vou executar aqui dentro dessa guia, eu não preciso deixar o nome ali de consulta. Tá? Então, até aqui tudo bem. O que eu estou fazendo aqui? Muito importante, eu estou dizendo o seguinte, se o que estiver dentro dessa base de dados aqui, ó, que é a base que a gente selecionou, for igual ao que estiver aqui, ó, no nome do produto, aí sim, aí eu vou querer trazer a posição dessa linha e com os valores da linha. E aqui a gente vai usar a função lim. E eu vou passar a referência dela. A referência vai ser... Eu vou até copiar isso aqui, ó, mas eu vou mudar. Vai ser essa mesma base aqui, só com um diferencial. Aqui não vai ser a letra D, vai ser a letra A. Então vai ser A, ou seja, da A2 a A26. Essa aqui é a minha referência. Vou fechar o parênteses, vou subtrair aqui com a posição da linha que eu quero retornar. Então eu vou colocar a função lim. Mais uma vez, vou colar novamente essa base e vou tirar aqui, ó, esse D26, vou deixar só base A2, que é a partir daqui que ele vai pegar a posição da linha para mim. Vou fechar um parênteses aqui. E como eu quero trazer uma informação abaixo da outra, porque eu estou indo aqui até a linha 17, aqui, ó, estou da A2 até a 17, então vou colocar mais uma aqui. Feito isso, agora a gente precisa, obviamente, passar o valor se for falso. Né? Se ele for falso, eu vou usar uma função aqui, ó, que é a função não disp. Né? Essa função não tem argumento nenhum, pessoal. Então a gente vai passar ela, vai fechar o parênteses dela, fechar o parênteses da fórmula se, que a gente acabou de criar, e colocar ponto e vírgula, e agora a gente vai utilizar a função lins, né? Passando para ela a matriz que a gente quer retornar a posição da linha, né? Então, vou colar aqui mais uma vez a nossa matriz, tá? E aqui, o que a gente vai fazer aqui? Eu não quero, aliás, eu vou passar a matriz que a gente passou no começo aqui, ó, da função, vou colocar a letra A aqui, essa matriz aqui, ó, da A2 a A26. Por quê? Porque ele vai pegar a posição dessa linha dentro dessa matriz. Ou seja, da A2 a A26, eu devo ter aí umas 25 linhas, né? Então, no final, a gente vai só entender melhor isso aí. Mas é basicamente isso. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou, aliás, da A26 não, da A2. Né? Então, vou fechar um parênteses aqui. Vou fechar mais um parênteses. Veja que quando eu vou fechando os parênteses, ele vai posicionando ali para mim. Ó. Então eu sei que vai fechando. Eu peguei a posição da linha, eu peguei a referência dessa linha, agora eu preciso pegar a posição dessa coluna. Então para isso eu vou usar aqui a função cols, de coluna. E aqui eu vou passar essa mesma matriz aqui. Ó. Copio e colo. A2. Fecho os dois parênteses. Ó, fechei um parênteses da fórmula.
Falta fechar mais um aqui. Ele percebe que no começo do índice, ele deu um pequeno sinal ali que fechou um parênteses. Então, se ocorrer algum erro aí, muita atenção nos parênteses, que isso aí é um problema seríssimo para nós na hora de finalizar uma fórmula. Então, feito isso, a gente vai pressionar Ctrl Shift e Enter, porque essa fórmula dessa maneira ela não vai funcionar. Ela precisa trabalhar com o conceito de fórmula matricial. Então, para isso, eu vou pressionar aqui Ctrl Shift e Enter. Pronto. E ele já me retornou ali a posição de um produto. Lógico, a gente precisa arrastar essa fórmula para o lado ali, até a coluna D e até a linha 17. Então, aqui, eu vou arrastar para cá e vou arrastar até o final. Veja que, olha só, isso aqui que eu falei para vocês, se de fato ocorresse algum erro, aí a gente teria que utilizar a fórmula se erro para tratar esses erros. Eu vou formatar aqui, pessoal, vou alinhar, coloquei casas decimais aqui. Aqui eu vou formatar com valor de moeda. Então veja que eu vou centralizar esses valores aqui também. Você não quer, obviamente, que apareça esses erros na sua base de dados, é preciso tratar isso, né? Então como que a gente faz? Nós vamos mais uma vez entrar na nossa fórmula aqui, pressionando F2. E no começo da fórmula, a gente vai colocar a função se erro. Tá? Começou a aparecer a função, pressiona Tab, ele já vai completar a função e colocar o parênteses ali para nós. Tá? A gente passou ela aqui. Agora, no final, a gente precisa dizer, havendo erro, o que a gente quer que retorna a partir dessa constatação. Então, eu quero dizer que pode ficar em branco, né? Poderia colocar uma frase aqui, valor não encontrado, por exemplo. Mas a gente pode deixar em branco. Então, a gente coloca ali aspa, aspa. E eu fecho o parêntese. E não vou pressionar simplesmente Enter, porque como ela é uma fórmula matricial, eu vou pressionar Ctrl Shift, Enter. Tá? E vamos arrastar aqui e ver se houve a tratativa ou não. Tá? Mais uma vez. Pronto. Então vamos aqui posicionar os itens, né? Selecionar, colocar o meio. Na quantidade vamos colocar umas casas decimais aqui. No preço vamos formatar como valor de moeda. Pessoal, então eu vou copiar essa fórmula aqui. Vou deixar ela para você ficar visualizando. Aqui, ó. Para que eu vou colocar aspas simples aqui, pressionar Enter. E aqui eu vou aumentar um pouquinho ela, né? Opa. Vou dar um negrito. Tá. Veja que, olhando para a fórmula, parece algo bem complexo de fazer, né? De fato até você chegar a esse resultado, a gente testa muito, a gente erra muito também, mas a gente consegue chegar a esse resultado aí, tá? Então, muita atenção na questão de fechamento de parênteses, travação de célula, né? Travando as células para que, na hora que você arrasta essa fórmula, não se desloca, né? Não saia da referência ali. Então, basicamente era isso que eu tinha para trazer para vocês, tá bom? Para a gente aprender um pouco a usar fórmulas, que às vezes a gente fica no VBA, só no VBA, e normalmente dentro do Excel a gente consegue resolver muita coisa utilizando apenas fórmulas, né? Obviamente que quando a gente cria lá uma condição com um VBA, talvez se torne até um pouco mais eficiente. Mas as fórmulas também podem resolver muito problema para nós aí no dia a dia, tá bom? Espero que de fato você tenha entendido. Se não entendeu, pause o vídeo, assista novamente, coloca nos comentários aí sua dúvida, que eu vou estar tentando ajudar da melhor maneira possível, tá bom? Como eu tenho um trabalho, eu não tenho tempo suficiente para poder dar a atenção que vocês de fato solicitam, tá? Mas eu respondo todos os comentários aí que o pessoal me manda, tá bom? E mais um pedido especial para você: se eu te ajudei com esse vídeo, se foi útil para ti, se inscreva no meu canal aí
e eu conto com o teu apoio e a gente volta na próxima com mais conceito de fórmula matricial.